Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Circuito Cultural Blocão do Rastafari. Hoje nós vamos falar sobre a oficina de Partido Alto. E com vocês, Márcio Monstrinho. Márcio iniciou na música aos 10 anos, na banda de tambores do Colégio Modelo. Depois, passou por outras bandas e fanfarras dos colégios Nossa Senhora das Graças, Mercês e SESI, até chegar à Sociedade Musical Euterpe Friburguense. Com participação em algumas baterias de escolas de samba, começou a cantar profissionalmente no bloco de carnaval de rua Blocão do Rastafari, onde também é um dos fundadores. Logo após, recebeu convites de blocos de embalo como Globo de Ouro, Unidos do Imperador e Raio de Luar. Atingindo os bons resultados e surgindo como revelação, não demorou para que as escolas de samba recrutassem um jovem cantor. Sua estreia foi pela Unidos do Amparo, passou também pela Unidos da Saudade e firmou-se na Village do Samba, onde conquistou títulos, prêmios e permanece até os dias atuais. Em 2006, começou a trajetória no Carnaval do Rio de Janeiro, iniciando nas disputas de samba. Obteve destaque e foi convidado a participar do Carro de Som da Imperatriz Leopoldinense. Estreou em 2006 e permaneceu até 2012, tendo a oportunidade de cantar com Dominguinhos do Estácio e Preto Joia. No ano de 2013, foi convidado pela Agremiação de Caxias, Acadêmicos do Grande Rio, e por lá segue sua carreira. O famoso carnaval no sul do país, localizado em Uruguaiana, também conta com o talento de Márcio Monstrinho. Por lá, é intérprete da Unidos do Marduk, onde inclusive foi campeão em 2014 e 2018. Atualmente, tem um projeto de samba de raiz, o grupo Quem Não Dança Segura Criança, onde canta seus Partido Alto e apresenta por todo o estado. Foi contemplado na Lei Aldir Blanc para difundir sua oficina de Partido Alto. Meu nome é Márcio Ribeiro, mais conhecido como Márcio Monstrinho. Sou um apaixonado pela cultura do Partido Alto. Sou um cara que dou minhas cabeçadas aí nos partidos da vida. Gosto dessa cultura, pratico essa cultura. Sou fã incondicional dos grandes partideiros e muito adepto dessa cultura do samba de improviso, do samba livre, do samba de improvisação, de contar uma história, de fazer o samba em cima de um tema, de um evento, de um ambiente. O Partido Alto ele tem suas origens lá nas matrizes africanas, e, como diria Candeia, é a maior expressão do nosso samba. Então eu acho que a cultura do Partido Alto ele vem para personificar realmente o samba carioca, o samba de malandro, o samba de improviso, E aqui temos grandes partideiros, Candeia, por exemplo, um dos maiores de todos os tempos, um percussor dessa cultura, um cara que fez acontecer nessa cultura nos sambas lá na década de 70, na Portela, junto com Argemiro, Casquinha, junto com Beto Sem Braço, mas toda essa galera que manteve viva essa cultura até hoje, geração que já está aí também, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Almig Neto, e a mais atual, Xande Pilares, Gabrielzinho do Irajá, Júnior Tibau, Arlindinho, Mosquito. Então eu acho que a cultura do Partido Alto é uma cultura que vem de geração para geração, é uma cultura muito rica, principalmente de criatividade. Costumo dizer que o pilar do Partido Alto é a criatividade, que você construir versos e música e rimas em cima de um tema de maneira totalmente aleatória, de maneira totalmente natural. O Partido Alto ele pode ser construído de diversas formas. Existe o Partido Alto onde você tem a base ali de refrão, onde todos fazem o coro de refrão e você faz 2, 3 frases improvisando e volta para o refrão, mais 2, 3 frases improvisando, volta para o refrão. Existe o partido ali que canta uma determinada história, e existe o partido de
perguntas e respostas, que é um dos mais tradicionais, né? Onde existe ali o verso, a primeira do verso, com a resposta da segunda do verso, ali com infinitas possibilidades de criação e construção desse partido ao longo da roda de samba, né? Existem estudos, né, que ainda dizem que a matriz africana, né, lá de trás do Congo, dos batuques do Congo, você tem essa origem desse batuque, né? A batucada do partido alto é uma batucada muito peculiar, né? Ela tem uma levada muito característica de partido alto, para você poder fazer a base ali de ritmo para que o partido alto aconteça na sua parte musical, né? Então, a levada do partido, a base de ritmo, a criatividade, né, a liberdade e a descontração são características que fazem dessa cultura uma cultura apaixonante, né? Você está num ambiente onde você tem ali alguns músicos que começam a falar, cantar, né, o ambiente, cantar temas de maneira muito natural e aleatória, sem letra específica, né, diferente do samba normal, que já tem a letra, a melodia, tudo específico ali, né? O samba de partido alto basicamente é uma cultura de improvisação que deixa o partideiro muito livre e à vontade para explorar ali a sua criatividade de diversas formas, né? Então, acho que por isso o partido alto é uma cultura tão apaixonante, é uma cultura que está viva aí há muito tempo e ainda vive hoje, né? Como uma cultura de samba de raiz, onde você ainda hoje nos terreiros de samba, né, como lá nos antigos, na Portela, na Mangueira, que você tinha ali aquela reunião, né, de sambistas, tudo sem microfone, tudo sem som, tudo de maneira muito artesanal, vamos dizer assim. Acontecia ali naqueles terreiros, né, onde ali as pastoras faziam a base de refrão, né, para os partideiros poderem improvisar. Então eu acho que o partido alto ele é uma cultura fantástica, ele é uma cultura que expressa toda a criatividade do sambista, ele é uma cultura que expressa toda a criatividade do samba e a possibilidade que o samba tem de ser uma vertente aí muito ampla e contar todas as questões sociais, todas as questões políticas, todas as questões das adversidades que a gente vive, que a gente tem, de maneira muito descontraída, feliz e alegre, que é a forma de cantar samba, de cantar partido alto. Monstrinho, agora chegou a vez da pergunta da diretoria. E a pergunta vem de Alvin. Fala galera, beleza? Alvin aqui falando. Mandar uma pergunta, né, para o Monstrinho, que foi uma pergunta que um amigo meu me fez uma vez, e eu falei para ele, né, dei para ele minha opinião, mas com certeza o Monstrinho, por ser partideiro, ele tem muito mais conhecimento do assunto, né, muito mais embasamento para falar sobre isso. E a pergunta é a seguinte: se os repentistas e os trovadores podem também ser considerados partideiros, e qual seria, né, a diferença? Valeu, abraço! Sim, na verdade o que acontece? A cultura do partido alto e a cultura repentista, né, elas têm por característica básica o improviso, a maneira mais abrangente de fazer os versos que estão sendo colocados no momento, né, ou o tema que está sendo abordado tanto pelo partideiro quanto pelo repentista, né. Existe uma grande semelhança, na verdade, entre as duas culturas, né, em cima desse pilar, a liberdade de você criar os versos na hora, de forma totalmente improvisada. Essa então seria uma característica peculiar dos dois segmentos, né? A trova por si só, ela é um menor poema, né? Que ali toda a mensagem que o trovador queira colocar, ela tem que ser sintetizada ali e colocada toda ela em 4 versos, né? Então, também baseado na característica, porque às vezes o trovador tem uma ampla ideia do que ele quer passar e ele tem que sintetizar aquilo ali de maneira muito criativa. Então eu acredito que sim, né? O repentista pode ser considerado um partideiro, o partideiro pode ser considerado um repentista. Qual a diferença? Basicamente a melodia, né? A levada e o estilo da música que está sendo apresentado. O samba ele é feito com, principalmente o samba de partido alto, né?
você faz um samba de partido alto com 2 instrumentos, com um instrumento, sem nenhum instrumento, né? Assim como o repente também se faz. A maneira de você conduzir que vai fazer a diferenciação dos dois. No caso, por exemplo, o partido é uma levada mais para o samba, né? Cavaco, pandeiro, palma da mão, coro, né? E o repentista, ele tem uma levada mais trazida da música nordestina, que tem uma pegada muito diferente da que a gente tem aqui no samba carioca, por exemplo. Mas, com certeza, guardadas as proporções aí de cada cultura, de cada levada musical, de cada característica musical do repente e do partido alto, eu não tenho dúvida de que o partideiro pode ser considerado um repentista e o repentista também pode ser considerado um partideiro. Inclusive já aconteceram, né, vários encontros de partideiros e repentistas, né? Acho que os repentistas aí mais famosos que a gente vê falar, né, Caju e Castanha, já fizeram partido junto com, por exemplo, Arlindo Cruz, Xande Pilares, em programas de TV. Então essa cultura, ela se agrega por conta justamente do pilar básico das duas culturas, o improviso. Então você pode estar num ambiente onde vai se falar de política, vai se falar de time de futebol, vai se falar de mulher, vai se falar de marido, de esposa, vai se falar do ambiente que está sendo cantado ali, vai se escolher um, vai falar da roupa, enfim. Então a cultura, ela é muito semelhante, porém cada uma com a sua característica, principalmente musical, mas esse intercâmbio com certeza ele existe. E agora, monstrinho, vamos ao quadro Vem Pro Lado de Cá. Você vai ter que escolher um ou outro, hein? Arlindo Cruz ou Zeca Pagodinho? Essa é uma... Eu tinha certeza que essa pergunta ia chegar, né? E eu não sei se vocês vão encontrar essa resposta. Eu acho que essa eu vou ficar, com certeza, permanentemente em cima do muro. Por 2 motivos, tá? Primeiro, que eu sou fã incondicional desses caras. Eu cresci ouvindo esses caras. Na minha opinião, o Arlindo Cruz é o maior compositor de todos os tempos do samba, seja ele de partido, né, seja ele um samba que toca mais a emoção das pessoas. Então, na minha visão, o Arlindo Cruz é o maior compositor de samba de todos os tempos, e o Zeca Pagodinho é o maior intérprete de samba, de pagode de todos os tempos, né? Eu costumo falar que ninguém vai fazer o que o Arlindo Cruz faz em termos de composição, em termos de caminho de composição, em termos de ideias musicais, e ninguém vai interpretar o mesmo samba do jeito que Zeca Pagodinho faz. Eu costumo dizer que o Zeca Pagodinho canta o mesmo samba de 40 maneiras diferentes, né? Eu acho que ele é muito... É por isso que eu sou muito fã desses caras, porque até na hora de cantar a mesma música, né, ele se sente livre. Então o Zeca é um cara fora da média, o Arlindo é um cara fora da média. E essa pergunta, por exemplo, eu não consigo te responder, porque eu acho que os dois são um sarrafo muito alto e são os grandes do samba brasileiro, sem a menor dúvida, né? Sou muito fã de vários outros sambistas, né? Mas dessa geração especificamente, onde veio aí o grande Almir Neto também, que foi um dos percussores aí também na arte do partido alto, um cara que pensou muito à frente do seu tempo, contribuiu demais para o nosso samba, né? É um cara que introduziu vários instrumentos aí no nosso samba. Então eu costumo dizer que essa geração de Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho, eles afloraram nas gerações que estão agora já atuantes e as que estão surgindo, o samba de maneira muito raiz. Eu costumo dizer que o samba, ele tem algumas vertentes que, na minha opinião, são qualquer coisa menos samba, tá? Mas o mercado absorve isso e eu respeito, apesar de achar que não é samba, né? Então eu sou meio samba de verdade. O que eu escuto samba é Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Almir Neto, Sombrinha, Fundo de Quintal, enfim. E eu acho que dessa geração, esses caras foram os percussores e que fomentaram e que fomentam ainda até hoje o nosso samba, né? Então essa pergunta aí eu vou ficar devendo. Melhor, vou ficar devendo não, vou ficar em cima do muro. Arlindo Cruz ou Zeca Pagodinho? Arlindo Pagodinho ou Zeca Cruz? Aí vocês escolhem. Uma boa roda de samba
ou carnaval de avenida? Bom, é uma pergunta bem complicada de responder, né? Primeiro porque são coisas muito diferentes, são ambientes muito diferentes, são propostas, né, muito diferentes. Mas são duas vertentes do samba que eu sou apaixonado, né? Eu acho que todo bom partideiro, né? Quando eu falo bom partideiro, eu não quero dizer que eu sou bom de partido, não. Bom partideiro no sentido figurado, né? Eu brinco um pouquinho lá, dou minhas cabeçadas lá. Mas são duas culturas que eu sou apaixonado e muito difícil de colocar roda de samba ou carnaval de rua, né? Na verdade, carnaval de avenida, carnaval de rua, acho que engloba de uma maneira geral. O carnaval de avenida, por exemplo, você tem ali um trabalho já todo pré-estabelecido, né? Existe a concentração para o desfile, existe o início do desfile, o meio do desfile, a reta final, né? Então o cronograma está pronto. Então todo mundo sabe o que vai acontecer, todo mundo sabe o que tem que fazer. A gente passa um longo período de ensaio, trabalhando aquilo ali em cima, junto com a direção de carnaval, com toda a nossa comunidade, né? E quando eu chego para um desfile, por exemplo, na minha cabeça, pelo menos em tese, eu já sei tudo que eu vou fazer, né? A única coisa que eu não planejo como fazer, apesar de saber o que fazer, eu não planejo como fazer, é o esquenta da agremiação, né? Eu acho que isso é uma coisa muito de momento, você precisa sentir o que está funcionando, o que o componente precisa. Eu gosto de sentir aquela vibração ali da bateria, da comunidade, da escola, como o componente está reagindo, aquilo tudo, quando a escola está pronta, o componente está animado, o componente está empolgado, não está, você precisa de um samba mais alegre, você precisa de um samba com apelo emocional maior. Então a gente sabe o que fazer, mas eu não planejo como fazer, né? Dali para frente é tudo cronograma, né? A gente já sabe como fazer e o que tem que fazer, né? É a mesma música durante todo o desfile, né? Obviamente ali eu, como estou conduzindo os desfilantes através do canto, a gente precisa ter sempre ali uma chamada de incentivo, de motivação, né? Manter a escola cantando durante todo o desfile, manter o componente feliz, desfilando feliz, alegre, evoluindo bem. Então você sabe o que fazer e na hora você vai sentindo como fazer. Então essa eu acho que é a diferença para a roda de samba, porque a roda de samba você chega ali, né? Eu pelo menos tenho uma particularidade, alguns odeiam, outros adoram, mas eu tenho uma particularidade, por exemplo, eu tenho aversão a repertório, né? Não consigo visualizar vamos sentar aqui, vamos começar com essa e vamos terminar com essa. Não consigo trabalhar dessa forma porque eu acho que a roda de samba é uma coisa muito livre, né? Eu como curto a cultura do partido justamente por causa dessa liberdade que o partido te dá. Liberdade de você improvisar, liberdade de você estar num caminho e de repente convergir para outro. Então eu sou adepto exatamente da raiz da cultura do Partido Alto, que na minha opinião é a liberdade de você fazer, construir um cenário totalmente diferente do que estava planejado e você ir buscando novos caminhos em cima daquele trabalho que já está sendo executado, ou de um arranjo diferente, de uma interpretação diferente, ou até mesmo de um ritmo diferente que você está levando de uma música para outra, né? Então eu acho que a cultura do partido ela te dá essa liberdade. Eu sou adepto total dessa liberdade e eu acho que a roda de samba tem essa diferença, por exemplo, do carnaval de avenida, onde a gente não tem tanta liberdade assim, por exemplo, principalmente na questão musical, né? A roda de samba você canta 300 sambas ali, no carnaval de avenida você vai cantar um samba. Logicamente que a liberdade onde está inserida no carnaval de avenida, onde você faz as chamadas, onde você faz a motivação dos desfilantes, onde você conduz a escola a se manter cantando o samba o tempo inteiro, né? Então essa liberdade está inserida dessa forma dentro do carnaval de avenida. No carnaval de rua, na roda de samba, você tem essa liberdade do início ao fim, né? Porque não tem nada em relação ao cronograma, você tem ali uma base, né? Por isso que eu costumo dizer que a gente tem que ter bons músicos perto para a gente poder usufruir dessa liberdade que a roda de samba nos dá. Mas eu sou um apaixonado pelos dois segmentos, né? Vivo muito esses dois segmentos, roda de samba e carnaval de avenida, que são grandes paixões, principalmente para mim no mundo do samba.
Primeira rima ou resposta do verso? Bom, essa questão de primeira rima, resposta do verso, né? Isso é uma coisa que depende muito do momento, né? Eu acho que o partideiro, ele tem por característica a criatividade, né? Então, quando você está numa vertente de partido, essa é uma delas, né? Que é o, como eu falei lá anteriormente, que é o partido de perguntas e respostas. É uma das vertentes que tem o partido alto, né? Como todas as outras que eu falei, mas vamos focar nesse direcionamento aqui. Existem partideiros que curtem mais fazer o início do partido, né? De perguntas e respostas. Primeiro porque ele vai direcionar para aquilo que ele quer debater, né? Então quem faz o primeiro verso, o primeiro improviso, ele pode direcionar, né? E aí o segundo, o outro partideiro, ou os outros partideiros, porque o partido também não é uma coisa de regrada não, tá? O partido, ele é uma coisa ampla, inclusive essa, na minha opinião, é uma das grandes sacadas do Partido Alto, é por isso que eu amo o Partido Alto, porque você tem ali a interação de todas as pessoas que estão naquele ambiente, não só dos músicos. Você participa, você convida, as pessoas que estão de fora cantam o refrão, firma na palma da mão, batem na palma da mão, curtem de maneira mais, de forma mais interagindo com quem está fazendo o partido, seja respondendo, seja curtindo, seja aplaudindo, né? Então você tem isso ali. Então quando você tem perguntas e respostas, você pode ter ali 10 partideiros ao mesmo tempo. Então normalmente você vai ter o partideiro que fez a pergunta, na outra ele está respondendo. Então a primeira e a segunda você vai direcionar, a segunda vai te responder, pode estar respondendo, finalizando aquele primeiro verso, já levando para outro caminho, ou já finalizando aquele primeiro verso, respondendo aquele primeiro verso, já convidando um terceiro partideiro, esse terceiro convida um quarto, e assim a coisa vai acontecendo, vai fluindo, volta lá e joga na mão do cavaquinho e do pandeiro. Então tipo, o verso, a importância do partido é que o verso não se limite numa regra. A gente vai falar disso, não. O partido, né, ele é livre, ele acontece naturalmente, não existe repertório de partido, não existe enredo pré-determinado, a gente só vai fazer isso aqui, não. O partido ele vai acontecendo, ele vai se construindo de maneira muito natural, né? O partideiro vai direcionando aquele partido para determinada situação, ou ele vai falar do ambiente, ou ele vai falar da roupa de alguém, vai botar uma pilha que o cara está desafinado, ou vai sacanear o cara do violão que está tocando sentado, não fez uma rima ainda. Enfim, você tem ali um mundo de opções para fazer, né? Na minha concepção, eu não vejo tanta diferença assim na primeira rima ou na resposta do verso, né? Pô, o atrativo da resposta do verso é que as pessoas que estão ali do lado, curtindo, interagindo, sempre esperam. Porque a partir do momento que o partideiro fez a primeira do verso, obrigatoriamente você tem que responder, porque senão vai ficar feio, né? Então as pessoas já esperam aquilo ali. Então a mística da segunda do verso é essa. E o ideal para quem está fazendo o partido, a primeira do verso, é deixar uma finalização de frase, por exemplo, de verso, de maneira a dificultar o cara que vai vir fazer a resposta, justamente para criar essa questão ali do duelo, dos partideiros, para quem está de fora curtir, aplaudir, botar aquela pilha, aquela resenha vai surgindo, né? Então eu acho que a sacada é o primeiro do verso, deixar uma situação, uma sinuca de bico ali para quem vai vir depois e torcer para aquele que vier depois não atropelar aquela rima que ele julgou ser difícil, e aí vai ficar pior ainda para ele dar continuidade. Mas eu acho que a primeira do verso e a segunda do verso, elas têm uma responsabilidade muito igual durante todo esse processo, e o importante é que o verso não pare. Monstrinho, agora você é o jurado. Agora você tem que dar as notas. Xande de Pilares. O Xande de Pilares é um cara sem comentários, né? Ele é a expressão viva do partideiro. O Xande tem uma capacidade criativa, assim, absurda, surreal, para fazer qualquer tipo de improviso, sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto,
sobre qualquer lugar, né? Tem até um vídeo dele que eu acho sensacional, inclusive com um grande amigo nosso, Pepe Niterói, para quem eu mando aqui um grande abraço, um grande partideiro também, nosso conterrâneo. Eles dois numa lanchonete, então eles abriam o freezer e olhavam o que tinha dentro assim, e iam fazendo aquele improviso, né? Então eu acho que o Xande é a expressão viva do Partido Alto do momento. Eu não vejo... Existem grandes partideiros, né? Grandes, Gabrielzinho de Irajá, Juntibal, né? Existem grandes partideiros, mas eu acho que o Xande Pilares é um cara que remete muito significativamente à cultura do Partido Alto. É um cara que está em cima do palco e do nada ele leva aquilo tudo ali para um outro segmento, para um outro nível, né, de criatividade, quando ele começa a fazer os seus versos de improviso, seja ele sobre alguém, sobre alguma coisa, sobre um momento, sobre um ambiente, sobre time de futebol, né? Eu lembro que ele fez um verso aí quando o time de coração dele teve um problema, um revés, né? E eu acho que ele é um cara que representa realmente essa cultura hoje de maneira muito brilhante e muito significativa para quem gosta de Partido Alto. Salve, salve, Xande de Pilares. E esta foi a Oficina com Márcio Mostrinho. Obrigado pela atenção de todos e fique ligado em nossa programação. Circuito Cultural, Blocão do Rastafari.